Saúde e paz, boa noite a todos. Hoje eu vou falar a terceira aula que nós estamos lendo sobre sinais da segunda vinda de Jesus Cristo. E vamos falar o que é e quando se dará o arrebatamento. O arrebatamento da igreja para os crentes. É a nossa esperança, é chegada repentina do noivo, derrota da morte e aguardando o arrebatamento. Hoje, o texto da noite vai ser em João 14, 3, que diz assim: E quando eu for preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Aqui está dizendo que no tempo determinado, os verdadeiros crentes com ele para sempre vai estar. Esta promessa será cumprida também. Amém? Então, o arrebatamento da igreja será tão repentino que não haverá chance para o arrependimento ou preparo da última hora. Então, o Senhor diz para que nós possamos estar atentos, vigilantes, que a qualquer momento o Senhor voltará. O objetivo dessa aula é explicar e quando será o arrebatamento. Evidenciar que o arrebatamento da igreja para os crentes. Compreender que precisamos aguardar o arrebatamento com vigilância. Amém? Então, esta aula de hoje também está no versículo em 1 Tessalonicenses 4,13. Vocês aí podem pegar a Bíblia e estudar e ler esses versos aí, que está no 13 até o 18. A gente leu da semana passada Mateus no sermão profético, em Mateus 24, né? Que Jesus ele mencionou alguns eventos que já cumpriram, como por exemplo, a destruição de Jerusalém, que aconteceu lá no ano 70 depois de Cristo. Nesse mesmo, seu irmão, o mestre, também falou a respeito de eventos que aconteceria em um tempo determinado pelo Pai, mas não revelado a nós, como o dia do arrebatamento da igreja. Ninguém sabe. Este evento, tão aguardado por nós crentes, de todos os tempos, se dará na completude da nossa salvação. Por isso que nós almejamos esse dia, quando seremos transformados e receberemos um corpo glorificado no Senhor. E o primeiro tópico aqui dessa apostila é o que é e quando se dará o arrebatamento. Vou ler aqui o que diz aqui na apostila. Diz assim: o que é a palavra grega para o arrebatamento? Preste atenção. É harpazo, que significa retirada brusca. Guarde aí na sua caixolinha, hein? Para depois responder as perguntas que eu vou fazer para vocês. O arrebatamento será a retirada sobrenatural e rápida da igreja do Senhor da terra, culminando no encontro com Jesus nos ares. Esse é um termo tão importante para os crentes, né? E que está à frente lá no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, desde o começo das cartas, dos capítulos para tratar a respeito desse assunto, lá em 1 Coríntios 15 e 1 Tessalonicenses 4, logo assim que começamos a leitura, né? E quando se dará esse arrebatamento? Faço essa pergunta. Ao longo da história, muitas pessoas se aventuraram em marcar o dia e a hora que o Senhor Jesus voltaria. Entretanto, todos os que assim procederam foram desmentidos,
Porque muitos diziam que sabiam o dia e a hora que o Senhor ia voltar. E eles foram envergonhados. A palavra de Deus afirma que daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. A gente pode ler isso lá em Marcos 13:32. Então, se você receber algum áudio no seu aplicativo de mensagem, marcando o dia, a hora da volta de Jesus, irmãos, não acredite, pois é mentiroso essas pessoas que falam isso e essa mensagem. Amém? Terceiro ponto. A trombeta soará. Na caminhada dos israelitas, rumo à terra prometida, o Senhor mandou Moisés fazer 2 trombetas de prata, pois na Bíblia, preste atenção, prata é símbolo de redenção. Ela seria utilizada para convocar a congregação para a partida dos arraiais. A trombeta, ela deveria também ser tocada nas solenidades e no princípio dos meses. O toque da trombeta tinha a finalidade de lembrar os israelitas que o Senhor era Deus deles e o que o resgataria da escravidão do Egito. Lá em Números 10, verso 2 até o 10. No arrebatamento, a trombeta também soará. Amém? Como nos dias de Moisés. 1 Coríntios 15:58. O Senhor estará convocando o seu povo, desde o primeiro justo morto, o qual ressuscitará, até os que estiverem vivos na sua vinda, os quais serão transformados a encontrar o Senhor nos ares, nesses instantes solenes de alegria para todos os salvos em Cristo Jesus. Então pense comigo. Por que as pessoas ainda insistem em marcar o dia da volta de Jesus? Isso aí é para você pensar. O inimigo, ele quer confundir a você, a mim, as pessoas. E para isso, ele começa a disseminar mentiras. Ele sabe o dia e a hora. Então, fique atento aos sinais que o Senhor tem colocado. O Senhor, ele sempre dá sinais. Desde Abraão, ele sempre deu sinais. Lá em Noé, e as pessoas ficaram desapercebidas. E hoje é a mesma coisa, o Senhor dá sinais. Segundo ponto, o arrebatamento da igreja para os crentes. Nossa esperança. Os crentes em Jesus, pela fé, têm a esperança e a certeza que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, como eu já falei. Por isso, o crente fiel procura viver de maneira sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do Senhor. Deus é o nosso Senhor, Jesus Cristo. Tessalonicenses 2, 12 ao 13. A certeza da esperança de que Jesus voltará nos levar e a viver como Simeão, um homem justo e temente a Deus, que durante anos aguardava a promessa da consolação de Israel. Todos os salvos em Jesus Cristo serão arrebatados. Dá um glória aí, meu irmão. No piscar de olhos serão transformados. Deixaremos o nosso corpo abatido e receberemos um corpo glorioso. Tomara que eu venha bem magrinha. Fique magrinha. Glorioso, imortal e incorruptível.
semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo, que podemos ver lá em Filipenses 3:21. E outro ponto é chegada repentina do noivo. Aqui, é chegada repentina do noivo. Em continuada, na leitura do sermão profético, que todos já sabem, que fica lá em Mateus 24, Jesus contou a parábola das 10 virgens. O casamento hebreu possuía uma longa celebração, que chegava a durar dias, e uma parte importante do cerimonial era inicial, na qual o noivo, em cortejo, ia ao encontro da noiva. Segundo Jesus, o noivo tardou a chegar e as damas de honra adormeceram. Porém, as prudentes ficaram o quê? Ela tinha o azeite suficiente para deixar suas lamparinas acesas. Então, aqui, o Senhor lhe fala para que a gente fique o quê? Vigilante. E sabemos que o azeite é um símbolo do quê? Do Espírito Santo. E a história narrada aqui por Jesus nos mostra que precisamos estar cheios do Espírito Santo, pois só assim conseguiremos aguardar a sua volta de forma o quê? Prudente e produtiva. Precisamos estar vigilante para não sermos dominados pelo sono da indiferença. No arrebatamento, igual à parábola, haverá um cortejo nupcial, pois o noivo virá para o seu encontro, nos ares, com a sua noiva, a igreja. Então, todos os crentes fiéis que estiverem vivos neste dia glorioso serão levados para encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos reunidos para sempre com Ele. Em 1 Tessalonicenses 4:17. Por isso que é bom vocês acompanharem na Bíblia. E o terceiro ponto é o quê? A derrota da morte. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios a respeito da ressurreição, afirma que a morte será tragada na vitória. 1 Coríntios 15:54. A vitória sobre a morte acontecerá simultaneamente com a redenção dos justos que morreram desde Abel, pois a morte será derrotada com efeito retroativo. Amém? E até mais o noivo convertido. Naquele momento será transformado e receberá um corpo incorruptível. Então pense comigo. Você tem vivido como Simeão? De forma justa e fiel, aguardando o arrebatamento da igreja? A vinda do noivo, irmãos, se dará a qualquer momento. Por isso devemos agir como fala aqui na parábola, como as virgens prudentes e vigilantes. Precisamos estar vigilantes e atentos e ter discernimento. Saber ver os sinais de Jesus da volta do Senhor. E o terceiro ponto, aguardando o arrebatamento. Jesus, ele virá. Amém? Precisamos compreender a segunda vinda de Jesus, que acontecerá em 2 etapas. Então, a segunda vinda de Jesus, ela vai acontecer em 2 etapas. A primeira ocorrerá o arrebatamento da igreja de Cristo, que voltará de forma invisível nas nuvens. Os inimigos não o verão. O Senhor, em um abrir e fechar de olhos, numa piscadela, arrebatará para si todos que receberam Jesus Cristo mediante a fé.
Isso é na primeira, né? Primeira etapa. E na segunda etapa, acontecerá no fim da grande tribulação. E dessa vez, todos verão a Cristo, acompanhado dos crentes que foram arrebatados. Na segunda etapa, Jesus salvará e restaurará o povo de Israel. Ele também destruirá o anticristo e governará a terra por 1000 anos. Segundo ponto, permaneça fiel ao Senhor. No sermão profético, Jesus utilizou em uma parábola para ensinar sobre estar vigilante quanto à sua volta. O mestre também contou a história de 2 servos, um fiel e um mau. O fiel era prudente. O servo mau pensou que o seu senhor, ele demoraria a voltar. E muitas pessoas, né? Tem pessoas que nem acreditam. E tem pessoas que pensam que vai demorar. E por isso não são vigilantes, não são prudentes. Então, esse servo mau aqui, ele se descuidou e começou a agir de forma insensata. Precisamos estar o quê? Vigilante. E jamais perder a sobriedade, a sensatez na nossa caminhada cristã. Nós precisamos estar ali firmes, fiéis, sensatos, lúcidos. Temos de viver crendo que o nosso Senhor, ele não tardará a voltar. E que teremos de prestar contas com ele de tudo que fizemos. Nossas atitudes e das nossas ações. Por isso que nós precisamos permanecer fiel ao Senhor. E o terceiro ponto, utilize os seus dons e talentos para a glória de Deus. Aqui em Mateus 25, né, no verso 1 ao 13, que é o sermão profético, Jesus, o mestre, ele fez uso dessa trilogia de parábolas. A parábola dos 2 servos, das 10 virgens e dos 10 talentos. É uma trilogia. Jesus, ele conclui o sermão aqui contando a história de 3 homens que receberam de seu senhor dinheiro, quer dizer, talentos, né? Para investir. O Senhor deu talentos a todos e depois se ausentou, indo para um lugar distante. Depois os 2 servos, enquanto esperava, ele investiu. Esses servos, ele investiu os talentos que receberam. Mas um deles, entre o talento recebido, como muitos de nós, ele dormiu. O sono da indiferença. E eu falo para os irmãos, não enterre os dons e talentos, que sejamos produtivos e utilize-os enquanto há tempo. Não enterre o seu talento. Seja produtivo na obra do Senhor. É ação, é agir. Então nós devemos saber utilizar os dons e talentos que o Senhor nos colocou nas nossas mãos. E temos que multiplicar e ser produtivo. E eu te pergunto, você tem esperado com paciência e prudência o arrebatamento da igreja? Irmãos, estamos sujeitos às interferências da vida, mas os dias, todo o sofrimento terá fim. Então, nós temos muitas adversidades, muitas atribulações, mas tudo isso um dia terá fim. E viveremos para sempre com Jesus Cristo. E que nós possamos ser pacientes para que a gente possa enfrentar todas as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia.
Porque o Senhor, ele vai vir, vai pegar a sua igreja. Mas ele vai pegar aqueles que são fiéis, que são perseverantes. Amém? Então, a conclusão aqui que eu faço aqui dessa aula, que fala sobre o arrebatamento, que o Senhor, ele está vindo. Maranata, ó, vem, Senhor. E nós não sabemos o dia nem a hora. E nós precisamos estar preparados para que o noivo venha pegar a sua igreja. As profecias sobre o arrebatamento, elas são infalíveis, elas são coerentes, elas são consoladoras. E devem produzir em nós a expectativa que Cristo pode voltar a qualquer momento, inclusive agora, inclusive hoje. Entretanto, enquanto o Senhor não vem, nós devemos trabalhar de forma incansável, olhando para os campos que já estão brancos para a ceifa. Então nós temos que trabalhar incansavelmente, porque a palavra do Senhor fala que a obra é grande, mas são poucos os trabalhadores. Precisamos estar vigilantes, precisamos estar atentos e preparados para o noivo. Fiquem com Deus e que vocês possam assimilar tudo que foi falado aqui.